Nós estamos nesse final de semana com duas parashotes. É a parashá Vayakhel, que ele reuniu, e a parashá Enumeração, Pekudei, encerrando assim o livro do Êxodo. Vamos lá para você ver o finalzinho do Êxodo, no capítulo 40, que eu gostaria de, antes de adentrarmos a parashá, olhar com vocês aqui uma coisa. A morada, que foi o tabernáculo, hoje nós temos uma restauração do tabernáculo. O tabernáculo é esse aqui, onde habita Adonai. E a restauração do sacerdócio. São duas coisas que nós temos que dar uma contribuição tremenda para que elas se ergam outra vez. Olha aqui, nós temos no finalzinho do livro do Êxodo, a primeira vez que o tabernáculo, no capítulo 40, no versículo 2, o tabernáculo foi construído e ele vai se levantar, vai começar a caminhada no deserto. Então, por 7 vezes, ele é demolido e ele é restaurado outra vez e colocado de pé. Olha aqui, ó. Aqui é a primeira vez, no primeiro mês, do primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. A morada se levanta por ordem de Adonai, agora construída, e vai iniciar a sua caminhada pelo deserto. 5 deslocamentos ela fará. 5 deslocamentos a morada, o tabernáculo, fará. Um em Gilgal, primeiro foi aqui. Um em Gilgal, outro em Siló, outro em Nobe e outro em Gibeon, antes de ser construída 2 vezes em Jerusalém. Em Jerusalém tivemos o primeiro templo e o segundo templo. Então, temos aí 7 vezes que ele é demolido e reconstruído, demolido e reconstruído, demolido e reconstruído. É apenas a 8ª edificação. Prestem atenção. É apenas a 8ª edificação que permanecerá em glória. Vou repetir. É apenas a 8ª edificação que permanecerá e ficará em glória para sempre, irradiando a glória divina. Como diz o profeta Isaías no capítulo 2, versículo 2 a 5. Vamos lá comigo. Isaías, capítulo 2. Versículo de 2 a 5. Então, ela se ergue e é demolida por 7 vezes. Aqui será definitiva, como diz o profeta Isaías. Nos últimos dias, versículo 2, se firmará o monte da casa do Eterno, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. É a 8ª edificação. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele exercerá o seu juízo entre as nações, repreenderá muitos povos. Eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Adonai. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz de Adonai. É a 8ª morada. Então, foram 7 vezes que ela é demolida e é levantada. Você encontra em Provérbios, capítulo 24, no versículo 6, dizendo assim: sim, o justo cai 7 vezes, mas das 7 vezes ele se levanta. Está comparando a sua vida com a morada demolida 7 vezes e a minha vida, e se levanta 7 vezes. Por que que nós preferimos dar início com o final do livro do Êxodo? Para que você saiba que o pecado não é
inapagável. O pecado não é inapagável. Você confessando o pecado, ele é apagado, e nós podemos direcionar a nossa vida ajustada à vontade de Adonai. As duas parachotes, a primeira é ele se reuniu, ela vai falar de reunir, é tornar a unir e a juntar aquilo, ligar aquilo que estava separado. O que está separado? Eu e você de Adonai. Porque se o templo está sujo, com impurezas, ele não habitará. Só isso. O templo está sujo, com impureza, ele não habitará. Não habitará definitivamente. Não existe meio termo. Talvez habitará. Não habitará. Então, ele vai reunir, ele vai tornar a unir, juntar o seu povo e ligar. Ele vai reunir, ó, é isso aqui, ó, tá vendo esse cordel bem fininho na minha mão? Bem fino que eu trouxe para você ver a fragilidade dele. Mas ele vai pegar e vai unir. Não é a música cordel lá do Nordeste, cantada muito por Luiz Gonzaga, né? Pelo caminho eu vou para esse país, eu não sei direito a letra não, porque um dia eu vou ser feliz. Não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz. Cantando música popular brasileira, não. Ela não tem poder de penetrar na minha mente e nem na sua para transformar o nosso interior. Esse cordel fininho que está aqui, ele precisa ser unido. Assim é a nossa vida. Assim, a nossa vida nessa fragilidade que você está vendo e que Adonai vai unir e juntar todos aqueles que temem o seu nome e que se prostram diante dele para poder deixar que ele faça aquilo que ele precisa fazer para que nós nos tornemos melhor. Vamos lá em Efésios, para você ver isso que eu estou falando, Efésios, capítulo 2, e depois nós vamos cantar o sacrifício do Messias. O sacrifício, pastora, o sacrifício foi feito. Ele já uniu isso aqui, esta fragilidade aqui. Ele já uniu com Adonai. Sim, ele fez o papel que Adonai mandou fazer, mas depende de você colaborar, contribuir para que isso se estabeleça, a construção do templo e do sacerdócio. É muito frágil esta situação de unir e juntar. O sacrifício do Messias é falado aqui por Paulo, olha aqui, no capítulo 2 do livro de Efésios, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora, nós, éreis gentios na carne, não tinha ligação nenhuma com Israel. Gentios, isolados, separados da comunidade de Israel, diz aqui, ó, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohims no mundo. Mas agora no Mashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegaste perto. Esta é a confiança que a comunidade, pode ficar quietinha, Hannah, tá? Tia Sandra está de olho em você, para você se aquietar e participar do serviço inteiro e não levantar. Tá bom assim? Tá bom? Não levantar, porque não tem necessidade de levantar. Você não é bebê mais, você é uma moça. Então, a comunidade do Mashiach se espelha nisso que está aqui, para confiar inteiramente que no Mashiach foi feito tudo e que você não tem mais nada para fazer. É mentira que te falaram. Aqui, ó. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A Torá dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliará ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele,
evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Yeshua a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado, porque ele é o ensinador da Torá, das duas parachotes de hoje, encerrando o livro do Êxodo, que vai exigir de você e de mim uma contribuição para que o templo seja restaurado. Esse templo o qual Adonai quer habitar. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Eterno, no Eterno. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito, para que Adonai venha habitar, morar em nós. Para que Adonai venha habitar, morar em nós. A música diz assim, o sacrifício do Mashiach, vamos cantá-la juntamente com os músicos. Voltemos a Paraxá, vai a Quirel, e ele reuniu, Êxodo capítulo 35, versículo 1 e 2. Aqui nós temos as 3 instituições sagradas nesta Paraxá, que precisam ser restauradas. Os cristãos estão todos cumprindo o Shabat? Estão todos guardando o dia de Shabat? Não. Shabat é uma instituição sagrada, é a primeira definição aqui, ó, no Êxodo capítulo 35. Olha aqui, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são essas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalhareis, mas no 7º dia vos será santo, Shabat de repouso solene ao Eterno.
Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Então, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradias no Shabat. O repouso shabático permanece obrigatório, mesmo quando trata de construir a morada e o sacerdócio. Todas as duas paraxás vão falar desta construção, o qual eu e você temos que contribuir para e participar dela. A proibição de acender fogo no Shabat é nova, não tem paralelo aqui em outras partes. Ela é feita aqui para reforçar as interdições, as proibições de trabalhar no 7º dia. Então, a contribuição para a construção do templo, a instituição sagrada e a instituição sacerdotal. Você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, acho que nós temos o escritor dizendo assim: vós sois o sacerdócio real, a nação escolhida, o povo adquirido. Como eu sou o sacerdócio real se eu não obedeço? Se eu não contribuo para que eu possa buscar? O que vai me santificar? A obediência à palavra e aos mandamentos. É uma das formas de santificação. É isso aí. Então, a palavra contribuição aqui, impressionou muito aqui no versículo 4, no versículo 5, no versículo 21, no versículo 22 e 24 de Êxodo 35. Ela impressionou muitos comentadores da Bíblia, pois ela é citada no capítulo 35 do livro do Êxodo 5 vezes. É fácil identificar nas traduções habituais a palavra onde se diz oferta. Nos versículos, você vai colocar contribuição. Olha aqui. Tomai do que tendes, versículo 5. Tomai do que tendes uma contribuição, uma oferta para o Eterno. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto trará sua contribuição. É alçada ao Eterno, ouro, prata e bronze. Portanto, você vai ver que ela se encontra 5 vezes, porque olha o versículo 21. E veio todo homem cujo coração se moveu, todo aquele cujo espírito o estimulou, e trouxeram a contribuição do Eterno para a obra da tenda da congregação, para a edificação da morada e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Quem vai fazer o serviço? Os homens. O sacerdócio vai fazer o serviço. Então, trouxe toda a contribuição para que isto aconteça. Para que tudo isto aconteça. Veja o versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia a contribuição de ouro ao Eterno. Versículo 24. Todo aquele que fazia a contribuição, alçada de prata ou de metal, por contribuição ao Eterno a trazia. Então, você verá aqui que 5 vezes, nós estamos falando de contribuição. É acrescentado aqui nesta paraxá a contribuição para nós não negligenciarmos as coisas sagradas. O que é o pecado de impiedade? A negligência a coisas sagradas. Você conhece o mandamento, mas faz vista grossa para ele. Você ouve o mandamento, mas diz que não ouviu para não cumpri-lo. Isto é pecado de impiedade. O Salmo 45 diz no versículo 7, Deus odeia a impiedade. Deus odeia a impiedade. Então, você verá aqui que eu gostaria de ir em Gênesis 41, versículo 34 com vocês. Gênesis, para você ver
o valor desse quinto que nós estamos falando aqui. Gênesis 41, versículo 34. José vai usar o quinto com o Egito e vai ser muito vitorioso, porque o quinto é uma emergência. Vou falar baixo. O quinto é uma emergência. O quinto é uma emergência, não é uma urgência, é uma emergência. O Egito estava para ficar sem comida. Havia uma necessidade de suprimento físico, porque senão o povo não iria subsistir. Estão vendo? Vamos entender que eu preciso contribuir para que eu possa ajudar. Olha só. Então veja o versículo 34. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Outra tradução diz assim: ele quintará a terra do Egito durante 7 anos de fartura. Quintará significa cobrar a dízima, ou seja, dividir em 5 partes o Egito. Ou cobrar 1/5, porque houve impiedade do Egito que fez com que Adonai agisse, fechasse os céus, não haveria chuva, não haveria comida. Faraó divide o Egito em 5 regiões. Ou mais provavelmente ele coleta o quinto da renda do Egito para guardar para os 7 anos de fome. Olha o versículo de 47, de 13 a 26. Gênesis 47, nós não vamos entrar na história de José aqui, mas vamos lá. A política agrária de José, a partir do versículo 13 até o versículo 26. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. Há uma emergência. De modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão. Porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro? Respondeu Iosef: trazei o vosso gado e vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a Iosef, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do gado. Iosef lhes dá pão. Não adianta você ter móveis em casa, uma casa bonita, um bom emprego, se não há pão. Se não há comida. Eles vão trocar aqui os animais pelo trigo. Olha a emergência. A emergência. Ele os dirige com pão contra todo o seu rebanho aquele ano. Ele vai dirigir o Egito, dando de comer ao povo. Pão ao povo. Ele vai dirigir o Egito. Prestem atenção, porque nós estamos vivendo momentos de emergência. Não é urgência. Emergência. Vamos continuar. Findo aquele ano, vieram a ele no 2º ano e disseram: não ocultaremos ao meu Adom que o dinheiro é acabado, o meu senhor possui os animais, nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. É José que faz do Egito um império
império como foi depois, o grande império. E José escravizou o povo de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. E eis que e aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. E Iosef diz ao povo: eis, eu vos comprei hoje, com vossa gleba para Faraó, com a vossa terra, a vós a semente, semeai a gleba. A semente é o poder fecundante que assegura a subsistência do homem. A semente é o poder. A semente é o poder fecundante que vai assegurar a subsistência. Veja o versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. Ele volta com parece que o encantamento do quinto. Não, é uma emergência. É uma emergência. A quinta parte a Faraó. As 4 mãos serão vossas. Vosso alimento para a semente para o campo, olha aqui, ó, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas e o mantimento dos vossos filhinhos. As 4 mãos aqui são os 4 quintos, se dividem assim: 1/5 para a semente, 1/5 para a alimentação, 1/5 para as pessoas que vivem nas casas, servos e servas, e 1/5 para a criançada. Sendo 1/5 para Faraó, rei do Egito, porque ele vai ajuntar então muito trigo na terra, fazendo esta política de José. Olha aqui, responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por lei até o dia de hoje na terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então você vê que a vida ele nos tem dado, disse o Egito para José. A política agrária de José foi tão bem sucedida que ela se torna uma lei permanente. Devido à urgência do Egito e à grandeza do ato que José faz em harmonia com os céus. Ele vai dar pão, ele vai dar de comer a todos. Não adianta você ter fazendas, tem tudo, se a terra não produz. Nós temos um cântico que diz assim: para dar semente ao que semeia e pão aos que se alimentam, não é? Então vamos lá, Larissa, vamos com essa outra música, que ela é uma música do Deuteronômio, capítulo 32, para mostrar a vocês que eu e você dependemos inteiramente do Eterno para a nossa respiração, para comer, para andar, para falar, para tudo. Nós somos dependentes de Adonai. São águas, não é? Acho que é. Nós andamos colocando melodia na palavra para gerar vida nesta casa. E nós temos que continuar fazendo isso lá no presídio.
Você verá comigo que a legislação do quinto é estabelecida no Levítico. O quinto é acrescentado para nós quando nós pecamos contra questões sagradas. Quando pecamos contra esse templo, quando eu tento suicídio, nós vamos aprender mais à frente, eu me ajuizo, trago um julgamento para mim mesmo, na força do meu braço e tiro a minha vida. Você verá aqui que essa legislação, vamos lá, no Levítico, capítulo 5, versículo 15 e 16. Nós vamos aqui ver que ela vai ser estabelecida aqui no Levítico, capítulo 5, versículo 15 e 16. Todas as vezes que nós cantamos a palavra, nós precisamos preferir a palavra do que a música gospel. Nós precisamos preferir cantar a palavra do que cantar música comum. Nós precisamos aprender a cantar a palavra do que ficar cantando música comum. Eu preciso saber o que é sagrado e o que é comum. Não estou falando de profano, estou falando de comum. Olha aqui, versículo 15 e 16 do Levítico 5. 15 e 16. Nós precisamos preferir cantar a palavra. Versículo 15 e 16. Aqui na nossa tradução habitual está assim: quando alguma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Eterno, então trará o Eterno por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. O pecado não é inapagável. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pelo pecado, será perdoado. Eu vou ler o versículo 15 em outra tradução. O ser que trapaceia contrapassa, e falta por inadvertência, falta por ignorância, contra sacramentos de Adonai, mandamentos de Adonai, conduz sua culpa a Adonai. Conduz a sua culpa a Adonai. Um carneiro de ovino intacto com valor de ciclos de dinheiro, de acordo com o ciclo do santuário, para a culpa. Você trará. Aquele que trapaceia, aquele que procede fraudulentamente. Ele trapassa, ele produz um dolo, uma covilação em negócio, um logro, é uma razão falsa e enganosa. Às vezes eu acho que a questão está completamente certa, mas eu achei. É falso, muitas vezes, e enganoso para Adonai. Porque eu não tive tempo, ou não quis consultá-lo, porque ele pode não concordar com a minha vontade. Não pode, ele não, provavelmente não vai concordar. É uma maquinação para a satisfação do instinto. É uma maquinação da mente humana para a satisfação do instinto. Vou te dar um exemplo que você vai entender isso que nós estamos falando claramente. A trapaça é um sofisma, é um raciocínio vicioso. É um raciocínio não tratado, que não gosta da palavra. Não gosta da palavra. E não gosta de quem ensina a palavra. Também não. Aparentemente correto esse ensino, porém concebido com intenção de induzir ao erro. Vamos ao exemplo do rei Davi, segundo Samuel capítulo 12. Aqui ele vai trapacear, contrapassa. Ele vai conduzir a sua culpa a Adonai, não ao homem. E ele precisa, então, pedir perdão pelos seus pecados, você vai ver, senão ele vai morrer, e pagar o quinto ainda. A legislação se estabelece aqui. O exemplo do rei Davi, quando este omitiu no cumprimento do mandamento, deixou de lado a Torá, passou por cima dela em silêncio. Passou por cima dela. Silêncio.
Não vou falar, não é? Passou por cima dela em silêncio. Porém, o Eterno enviou a Natã. Olha aqui no capítulo 12. 1 Samuel, 2 Samuel. Eu falei primeiro? 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12. Olha o versículo. Ele foi muito feliz, porque Adonai envia Natã a ele. Foi muito feliz. Por isso que quando envia o profeta, nós somos felizes. Porque o profeta fala a verdade. Então, porque nós não gostamos de usar da verdade. Porque o nosso raciocínio é vicioso. Está habituado aos vícios humanos. E dominado pelo instinto humano. Instinto humano. Olha aqui. O Eterno enviou Natã a Davi. Então foi o Eterno que enviou, né? O profeta apontou Davi como o autor dos crimes cometidos, aqui embaixo agora, e participou a ele o termo de ruptura com Adonai. Você vai morrer. É isso que ele diz. Ele vai como um juiz e vai mostrar a Davi que ele rompeu com Adonai, porque ele anulou o mandamento. Ele feriu o mandamento. Ele tocou em coisa sagrada. Olha aqui. Olha o versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Eterno Elohim de Israel: te ungi rei sobre Israel. Te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Somos ossos dos teus ossos. Nós acabamos de cantar. E isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezastes a palavra do Eterno, o mandamento, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, matastes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher. Tomastes por tua mulher. Está vendo? O raciocínio vicioso com interesse, que não quer enxergar. Olha aqui. A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua. Assim diz o Eterno: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Só não falou que o próximo era Absalão, seu filho. Só isso que o profeta não falou. Então disse Davi a Natã: pequei contra Adonai. Olha o que ele disse. Ele confessa o pecado. Ele poderia ter matado Natã ali, mas ele creu e preferiu confessar o pecado. Ele confessa o pecado. Natã vai dizer para ele: olha aqui, ó. Olha só, respondeu Natã: o Eterno perdoou o teu pecado, não morrerás. Não morrerás. Então você vai ver que se você não confessa pecado, você vai morrer. Porque é o princípio básico de um relacionamento com Adonai. Houve a ruptura com Adonai, veio a denúncia que houve a ruptura, confessa o pecado. Você vai viver. Porque o pecado não é inapagável. Adonai perdoa, mas sem confessá-lo você vai morrer. Nós não temos outra conversa com você. O pecado, se for confessado, olha, você viu aí, né? Davi não vai morrer. Então, o ato sagrado, o mandamento que tem por finalidade a santificação do homem, foi ali que Davi faltou. Trapaceou, foi trapaceiro com trapaça, diz Adonai. Então, olha o versículo, volte lá no Levítico, capítulo 5, versículo 16. Você entendeu quando Adonai fala trapaceou com trapaça? O coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. Extremamente corrupto, diz o profeta Jeremias, no capítulo 17. Extremamente corrupto. Aqui, ó, a legislação vai mandar você acrescentar o quinto, confessar o pecado e acrescentar o quinto. Assim,
restituirá o que tirou das coisas sagradas, feriu o templo, feriu Adonai, mexeu nas questões sagradas, sacramentos, e ainda acrescentará o seu quinto e o trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ela, com o carneiro da oferta pelo pecado, e será perdoado. Foi dentro desse acrescentar o quinto que José livra todo o Egito quando ele enxerga a emergência. Assim também é com o dízimo. Vai lá no mesmo livro de Levítico. Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 32. A Torá diz: todo o dízimo da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, pertence a Adonai. Consagrado para Adonai. Olha aqui, ó. Se você não tira o dízimo, faz favor de começar a tirar. Olha o versículo 27. 27? Não. Versículo 30 e 32. Todos os dízimos, está escrito aí na sua Bíblia. Olha aí, marca com o marcador. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Eterno. São santos a Adonai. Aí, se você vai e gasta o dízimo, o que vai acontecer? Você vai gastar com as suas necessidades. Você vai ter que, depois, recomeçar, pedir perdão a Adonai, começar a dar o seu dízimo e acrescentar o quinto. Está aí. E acrescentar o quinto. Olha só. Por quê? Porque o dízimo é consagrado. Se eu e você, sob peso, nos curvamos e não resistimos e gastamos o dízimo para pagamento das nossas próprias necessidades, o profeta Malaquias fala que você e eu estamos roubando a Adonai. Eu estou roubando ao Eterno. O roubo é um delito cometido por aquele que se apossa indevidamente de coisa móvel que pertence a outro. Pertence a quem? Adonai. Malaquias capítulo 3, versículos 7 a 10. Nós devemos nos arrepender todas as vezes que não demos o dízimo e começar a dar daqui para frente e acrescentar o quinto. Está aí, ó. Olha o versículo 31. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua quinta parte. Devemos nos arrepender, confessar o pecado que cometemos contra estatutos, decretos divinos, estabelecido para a nossa santificação. Você e eu devemos determinar que iremos resgatar o dízimo mediante pagamento de preço estabelecido pela Torá. O que a Torá estabeleceu? O quinto. O quinto. Acrescentar o quinto. O quinto também nos ensina que nós devemos saber esperar o tempo exigido por Adonai. O tempo. Nós temos outra música aí. O primeiro dever de um hebreu, ao chegar à terra, essa terra não precisa ser a terra de Israel. Em qualquer país do mundo, quando ele chega ali e vai fazer residência naquele país, ele precisa plantar uma árvore. Porque ele vai demonstrar amor àquela terra e a sua vontade de se estabelecer naquela terra. Ele precisa plantar uma árvore. Vamos lá, Levítico 19. Essa é a última legislação. Então, nós falamos de uma legislação extremamente urgente, de emergência, que é o quinto, mas aqui agora ele vai nos ensinar a esperar o tempo. Olha o capítulo 19 do Levítico, 23, versículo 23, 24 e 25. Vocês estão percebendo que nós temos música, muita música para muitas ações que nós tivemos que aprender na força do Espírito sobre nós, nos trazendo prazer na palavra. Para que eu e você aprenda, vem o músico, a Gabriela dá aquele tom ali no violino, que vai lá dentro da nossa alma. Essa é a música. Para nos tratar e para nos curar. Mas eu preciso aprender a amar a Adonai e a sua palavra. E Yeshua diz assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Pela palavra. Olha aqui, ó.
quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado dele e não se comerá. Essa é uma legislação bíblica para ensinar a mim e a você. É uma sese, é uma série de exercícios que nos levarão ao aperfeiçoamento. Isso é uma sese. É uma legislação que vai fazer de você e mim esperar o tempo determinado por Adonai e não fazer as coisas fora do tempo. Fora do tempo. Então você veja que quando se trata aqui de comer o fruto de uma árvore, nós devemos esperar o tempo. Ó, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Eterno. No 5º ano, podereis comer os frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Vamos cantar essa música? Eu e você precisamos aprender a dominar os instintos. Não é ver uma mulher e ficar aqui doido por ela. Uma mulher ver um homem e ficar aqui descontrolado, sem instinto. Instinto animal. Gênesis capítulo 1, versículo 11 aí, ó. Que tenham em seu fruto sementes que germinem. A semente é poder para dar subsistência ao homem. Aí já é Isaac, capítulo 26 de Gênesis. Versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis. Isaac estava em território estrangeiro, terra dos filisteus. E lá ele plantou, viu? E ele produziu muito. Ele estava em território estrangeiro. O primeiro apelo realizado por Adonai, convocando o homem para contribuir para a construção do templo e do sacerdócio, para que os descendentes de todas as gerações ministrem para ele, para Elohim. O primeiro apelo foi realizado na Torá, no Gênesis, no Êxodo capítulo 25, para a construção do templo, para que você e eu possamos contribuir para a construção do templo e do sacerdócio, para os descendentes de todas as gerações, para que todos ministrem para ele. E ele diz assim no capítulo 28 do Êxodo, volta lá comigo, por favor. Êxodo capítulo 28, depois nós vamos voltar ao 25. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Nós temos que compreender isso, mesmo que eu passe um pouquinho a mais aí, porque nós estamos em período de emergência. E tu aproxima de ti Arão, olha aqui, ó, depois farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. Por isso que Pedro entende isso e declara lá, Pedro, na epístola a Pedro, eu acho. Depois eu vejo para vocês onde está, se eu estou fazendo alguma confusão. Agora veja as vestes sacerdotais. Farás, versículo 2, vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento.
essas vestes pertencem ao santuário. As vestes fazem parte como mobiliário do santuário. Todo o mobiliário descrito aqui na nossa paraxá, a partir do capítulo 35, você olha para a sua Bíblia, do Êxodo 35, que você verá aqui o apelo da contribuição, 5 vezes mostrando uma emergência. Ele vai ligar o capítulo 36 com a contribuição que Bezalel e Oholiabe deram. Aí depois ele vai falar sobre a arca, o mobiliário, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar do incenso, móveis dentro da morada. O altar do holocausto, o átrio, no capítulo 38. E as vestes sacerdotais que vão encerrar agora mesmo a nossa paraxá. Você verá. Então, elas não pertencem ao homem Arão, as vestes sagradas. Elas pertencem ao santuário. Veja agora, volta às páginas, capítulo 25, que você vai ver 3 vezes o apelo de Moisés aqui, que não vai acontecer a contribuição aqui. Israel vai primeiro idolatrar, criar o bezerro de ouro, ser queixoso, reclamar, não fazer rescaldo, um monte de coisa. Êxodo 25, fala aos filhos de Israel que me tragam uma contribuição de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha contribuição. Esta é a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze. Mas a pastora Sandra, ele pediu aqui. E por que você está lá no capítulo 35 conosco? Porque ali não acontece nada. Ali Israel não vai contribuir. Não vai contribuir. Faz igualzinho a nós mesmos, não vai. Essa contribuição que tomamos deles, diz Moisés, é ouro e prata e bronze. O número 3 vai falar de uma urgência no capítulo 25. No capítulo 35 do Êxodo, passou a ser uma emergência. No capítulo 25, 3 vezes ele convoca que contribua. Ninguém contribui. Só vão contribuir quando surge o problema. Igualzinho a cada um de nós. A Israel era muito duro. Não, nós somos iguais. Então, a urgência vai falar de um caráter de pressa. Aquilo que não pode ser adiado ou retardado. Ser urgente é se impor imediatamente. Adonai chamou, eu vou. É assim que nós fazemos? É assim? Adonai chamou, eu vou imediatamente. Pois o Eterno veio ao encontro do seu povo para mobilizar seus esforços na construção do templo e do sacerdócio. O objetivo, fazer, tá? O objetivo está lá no capítulo 25 já, do Êxodo. O objetivo é para que eu venha e habite no seio deles. Eu quero fazer morada em você. Eu quero fazer morada em você. Mas não vai morar em templo sujo, sem a sua contribuição para limpá-lo. A palavra contribuição no hebraico é teroma, parte que toca a cada pessoa numa despesa comum. Quando você mora num prédio, num condomínio, tem despesas comuns que você precisa pagar. Assim também é a justiça espiritual. O pagamento devido por cada cidadão ao Estado ou à municipalidade. Isso é o tributo. Ele é legislado aqui na Torá, no Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 11. O tributo. Que você não vai dar mais nem menos que o pobre. Você vai dar a porção que Adonai determinou para a salvação das vossas almas. Não é isso que ele diz ali no Êxodo 30? Consiste no subsídio de caráter moral e social. Caráter moral e social. Você acha que você está sozinho nesse mundo? Quando você gritar, vem um monte de gente te atender. Quando você tiver de Covid, ninguém vai te atender. Porque não vai querer pegar Covid com você. Você não está só aqui nesse mundo. Você vive numa comunidade. Você tem que ajudar.
Você tem que ajudar com subsídio de caráter moral e social, cuja finalidade é auxiliar, socorrer, beneficiar em favor da subsistência, da permanência e da sobrevivência. Portanto, a contribuição vai garantir um conjunto de coisas necessárias para a manutenção da sua e da minha vida. Se você deixar de dar a contribuição, você não entendeu nada de coletividade e nem da sua própria vida. Nada. O apelo à convocação para que os filhos de Israel possam contribuir, no Êxodo 25, apesar da urgência, o apelo não foi acolhido no coração de Israel e nem é no nosso. Só vai ser quando as coisas apertarem. E eu estou avisando, estamos vivendo em períodos de emergência. Não vai ser. Acolhido por nós, não. O povo não estava com a sua atenção despertada para urgência. Por isso que no capítulo 25 não dá contribuição nenhuma. Imediatamente, é a maneira direta do proceder. Quando eu dou alguma coisa imediatamente, para que aconteça essa ligação aqui, ó, nesse fio de cordel tão fino, que somos nós. Olha só, eu faço imediatamente, sem mediações, sem rodeios, sem conjecturar, proceder de forma que não há intervalo ante a ordem do eterno e a minha determinação de fazer ou não fazer. De dar o dízimo ou não dar. Será que é verdade? Será que é mentira? Aí você está dando intervalo, você não obedece imediatamente. O capítulo, você vai ver que se o povo não acolheu a ordem imediatamente, o que o povo fez? Deu lugar ao diabo. Vamos ver isso em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha aqui para você ver. Não deis lugar ao diabo. Depois diz que é o Covid que é culpado da minha desobediência. O Covid é algo sério. É uma emergência. Mas ele não tem culpa da minha desobediência e da sua desobediência, que estou criando situações que vai descer fogo do céu para convencer a você e a mim que nós precisamos contribuir para a edificação desta morada, senão Adonai não vem morar. Olha só, olha o versículo, Efésios capítulo 4, olha o versículo 27. Não, olha só, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Elohim, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Elohim vos perdoou. O capítulo 32 do Êxodo, quando Israel deixa de dar a contribuição, no capítulo 25, vai chegar no capítulo 32 do Êxodo, que vai dar o início à revolta. Moisés sobe o monte, se demora, então Israel vai construir um ídolo, um bezerro de ouro. Arão obedece o povo. O sacerdócio vem se tornar totalmente caído no ano 70, depois que o segundo templo foi destruído. Mas olha aqui, olha quem vai ouvir a voz do povo, o sacerdote.
Aqui, ó. Arão obedece ao povo, mas não pretende se separar-se de Moisés e nem de Elohim, do qual ele é o grande sacerdote. Êxodo 32, de 1 a 10, você vai encontrar toda essa história. O incêndio aqui está determinado pelo Eterno, porque o povo se revoltou contra Adonai, contra os seus mandamentos e contra as suas ordens. Porém, Moisés se põe imediatamente a realizar o rescaldo do incêndio. Rescaldo é uma operação de recrudescência para impedir a recrudescência de um incêndio. A renovação do incêndio em poder muito maior. Essa é a segunda etapa do Covid. O incêndio será muito maior porque nós não fizemos rescaldo. Eu vou te mostrar o que é um rescaldo que Moisés faz aqui agora. O fogo vai se tornar mais intenso. Covid não vem de Adonai? Ele faz você ora todo dia aqui. Ele faz o bem e faz o mal. Não é assim? Esse é Adonai. Faz o bem, faz o mal. Olha lá, Êxodo capítulo 32, de 11 a 16. Por isso que eles não dão a oferta, a contribuição. Olha aqui, Êxodo capítulo 32, a primeira convocação da contribuição, 3 vezes, eles não tomaram nada como urgente. Passou grosso aos olhos deles. Olha aqui, versículo 11 do capítulo 32 do livro do Êxodo. Eu estou lá em Deuteronômio ainda. Livro do Êxodo, capítulo 32. Olha o versículo 11. Veja comigo. Porém, Moisés suplicou ao Eterno. Isso é rescaldo. Ele vai orar. Rescaldo é você não permitir que o fogo se torne mais intenso ainda. Moisés orou ao seu Elohim e disse: ó Eterno, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te, ó, ele vai lembrar dos pais, de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Eterno se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Voltou-se a Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro escritas. Aquelas tábuas eram obra de Elohim. Também a escritura era a mesma escritura de Elohim, esculpida nas tábuas. Você vê que na medicina, um incêndio é uma pandemia que hoje nos preocupa, né? Se não impedir sua recrudescência, sua renovação com maior intensidade, com maior agravamento, o povo morrerá e muitas pessoas morrerão. Por quê? Porque não fizeram rescaldo como Moisés fez. Você está conversando com Adonai sobre isso? Você está orando? Se um estiver na brecha, ele salva a cidade. Se um só. O rescaldo deve ser realizado imediatamente. Moisés prova, através do diálogo e do clamor com Adonai, sua humildade, sua fidelidade incondicional ao seu povo, e ele vai buscar o perdão divino. O Eterno vai perdoar. Olha aqui no capítulo 34, de 1 a 10. O que foi rompido poderá ser restaurado. O relacionamento com Adonai. Aquilo que foi rompido poderá ser restaurado. Então disse o Eterno a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu as escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Aí eu fico olhando o homem, nós, quem somos nós? Tão incapazes,
tão imperfeitos, Adonai vai ouvir o nosso clamor e vai livrar. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Eterno lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra, levando no seu coração e nas suas mãos os mandamentos de Adonai. É assim que nós fazemos? É assim? Então aquilo que foi rompido poderá ser atado outra vez. Isso aqui que está rompido poderá ser atado outra vez. Mas eu tenho que realizar isso imediatamente, para que eu não dê espaço para que Satanás venha agir e me levar até a morte. No período que nós nos seguimos, uma tragédia, um acontecimento marcante, geralmente quando ainda se sentem os seus efeitos ou consequências, faz-se uso da água como ferramenta de prevenção para evitar um incêndio mal apagado, para que esse incêndio mal apagado recomece. De novo, em proporções bem mais destruidoras que a primeira. Por que nós cantamos 3 músicas hoje? No meio da palavra que está nos atrasando ali. Por quê? Para que vocês aprendam a amar a palavra e cantar a palavra. É a água que vai apagar o fogo. É a água, instrumento de purificação. Mas não é assim que vocês gostam. Vocês querem permanecer sujos. Vós já estáis limpos, diz Yeshua, pela palavra que eu vos tenho ensinado. Por isso, então Israel experimentou o calor refletido de um incêndio. Vamos lá, em Números capítulo 16. Olha aqui, Israel experimentou. Quando vão morrer ali 250 homens no primeiro incêndio. Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirão e todos os seus companheiros, deve ter vindo um relâmpago do céu, um fogo, que abriu a terra, caiu todo mundo lá. Isso é fogo. Morreram 250 homens. O que faz Israel? Vocês estão achando que Israel fez rescaldo? Aqui está o texto, ó. Porque eu não vou ler que não dá tempo. Começa no versículo 23. Toda a congregação levantai-vos ao redor, porque eu vou operar. Olha o versículo 33. Eles e tudo que lhes pertenceram desceram vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando, que a terra não nos trague também. Então saiu fogo do Eterno. Saiu fogo do céu. Só assim que nós vamos atender? Quando sair fogo do céu, Covid é um fogo. É um fogo. E consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Não eram homens quaisquer, eram homens da casa de Adonai. Olha o que Israel faz, não faz rescaldo. Não, eu estou falando a palavra rescaldo e batendo na cabeça de vocês, porque Adonai mandou-me fazer isso. Rescaldo. Tem que fazer rescaldo. Vai ver o que é um fogo em recrudência. Ele vai tornar-se muito mais intenso e vai devorar muito mais vidas. Olha o que Israel faz aqui, gente. Olha aí o que Israel vai fazer. O rescaldo não foi realizado. Olha o versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo de Adonai. Não reconheceu que o povo que pecou e feriu os mandamentos de Adonai. Não reconheceu. Não reconheceu. Vieram murmurar e se queixar, com lamento desgostoso, com ressentimento contra Moisés e Arão. A queixa é um lamento, é um ressentimento, é uma denúncia à autoridade competente por ofensa recebida. O queixoso de um ressentimento agravado
Primeira coisa que ele faz, ele vai à polícia denunciar o outro. Segunda coisa, ele vai levantar um processo na justiça contra o outro. Ele é queixoso, ele é ressentido, ele é doente de alma, ele não quer nada com a Adonai. Ele vai para a polícia. Ele vai então na justiça, no destino dado às vítimas que motivaram o primeiro incêndio que Adonai produziu. Quem motivou o incêndio foi o povo. Agora, Adonai, e o terceiro ato que o homem vai fazer, ele vai se matar. Ele vai se matar. Ele vai suicidar-se. Essa semana eu recebi no meu celular uma mensagem de um membro daqui, perguntando se a Torá fala sobre suicídio. Irmãos, suicídio é quando você é juiz de você mesmo e decide que vai morrer. Ontem nós tivemos 2 suicídios que nós soubemos. Você se ajuiza. Nós temos membros da casa que deixaram de comer comida física e comida espiritual porque estão preparando para suicidar-se. Você diz que isso é Covid? É por causa da arrogância que não pede perdão dos pecados. Não pede perdão. Prefere trazer juízo sobre si mesmo. Vai para o campo do suicídio, como foi Aitofel, conselheiro mais importante do período de Davi. Se uniu com Absalão contra Davi. Quando ele viu que ele perdeu a guerra, ele vai, segundo Samuel, capítulo 16, ele vai e pratica o suicídio. O que a Torá fala disso? Você vai morrer. Todo aquele que intenta contra o templo, contra a morada de Adonai. Gente, contra mandamento, isso aqui é morada de Adonai. Você não tem o direito de se matar. A pessoa que está em casa está me ouvindo, que me passou essa mensagem, está em casa, está me ouvindo. Você não tem o direito de tirar a sua vida. Judas faz o quê? Orgulhoso como era, traiu Yeshua. E ele foi a Yeshua pedir perdão. Ele foi conversar com os sacerdotes. Mateus capítulo 26, eu acho. Os sacerdotes disseram para ele: se vira. Ele foi e suicidou-se. Tira a sua vida também. Tira a sua vida também. Para ver para onde você vai. Olha aqui quantos homens vão morrer aqui, ó. Porque não fizeram rescaldo. Olha aqui. Moisés e Arão vão fazer rescaldo com incenso, com as orações pelo povo. Mas Israel vai perder 14.700 homens. 14.700. A recrudância do incêndio se agravou tremendamente, que Adonai mata 14.700 homens. Está escrito aqui, ó. Números capítulo 16. A finalidade do rescaldo é impedir a recrudência, a renovação do incêndio com maior intensidade. É isso. O terceiro julgamento aqui é no capítulo 17. Vai dar frutos. E Yeshua diz assim, vai lá comigo, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49. Eu vim lançar fogo na terra, diz Yeshua. Para vocês acharem que eu não estou falando, para dizerem, Yeshua, o bonzinho, ele é muito pior do que Torá. Ele diz, eu vim lançar fogo na terra. O que eu quero mais é que se acenda o fogo. O fogo, eu vim lançá-lo sobre a terra, versículo 49. E que mais quero é que ele seja aceso. O fogo é o símbolo divino, essencial, não somente para Israel, mas na maior parte das tradições antigas. A guarda do fogo sagrado é ao mesmo tempo purificador e regenerador. Encontra-se em todas as civilizações da antiguidade.
O fogo que Yeshua pretende lançar sobre a terra é aquele fogo que vai queimar as impurezas, vai iluminar todos que acolherem a mensagem da verdade e salvação. E o fogo interior vai aumentar a energia e vai fortalecer a coragem para enfrentar os homens. O símbolo da água acompanha imediatamente o fogo. Olha aí, versículo 50. O símbolo da água acompanha imediatamente o fogo. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. Uma imersão eu tenho que ser imerso, diz Yeshua. E como sinto-me oprimido até que ela se cumpra. Assim como o fogo, a água é na Bíblia ao mesmo tempo criador e destruidor. Criador e destruidor. Água e fogo emanam de Adonai e são necessários à vida, assim como a salvação é necessária. Por isso, a necessidade de imersão que deve seguir logo após o incêndio. Imita seu mestre. Logo após o incêndio que ele fez, você peça a imersão. A Paraxá, vai a Quirel, ele reuniu, a Paraxá, Pecudei, enumeração, tornar a unir aquilo que estava separado, a ordem é contribuir. E ela se repete no capítulo 35, 5 vezes. Agora ela será executada, a contribuição. Ela será acompanhada de emergência, não mais de urgência. Esses são os nossos dias. Você precisa dar a sua contribuição para que você entre nesse processo de emergência que Adonai está falando. O surgimento de ocorrência de perigo que nós estamos vivendo, uma situação mundial crítica, é o Covid. O incêndio está estabelecido por Adonai. Cada um de nós temos o dever de contribuir para a edificação da morada e do sacerdócio. Auxiliar, socorrer em favor da subsistência, em favor da permanência e da sobrevivência daqueles que Adonai vai deixar viver. A contribuição vai garantir um conjunto de necessidades que mantém a vida sobre a face da terra até que Adonai decida como ele vai fazer. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós queremos te louvar e queremos te pedir perdão se nos excedemos em qualquer coisa. Mas nós precisamos aprender a tua palavra, cantar a tua palavra, viver a tua palavra. Do contrário, não tem solução para a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de emergência. Fala aos nossos corações. Aciona-nos, Pai, em direção a ti e a tua palavra, para que tudo aconteça conforme a tua vontade e o teu querer. Seja o teu nome exaltado e glorificado para sempre. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach.